Boa tarde a todos, bem-vindos à nossa última palestra da Feira Virtual Emprega. E para fechar com chave de ouro, estamos recebendo aqui o Ilus, com a Mayra e com a Marina, que vão falar um pouco sobre logística, e é um tema que atende a várias carreiras e várias formações. Então, vocês vão ter uma oportunidade de conhecer essa super empresa. E no final, a Mayra vai estar no stand virtual da Ilus para recebê-los para os últimos chats, para as últimas informações em conversas individuais que vocês vão poder ter com ela. E vocês aproveitam e visitam o stand, conhecem os conteúdos, já veem algumas informações sobre o programa de estágio que vai ser lançado em abril e que elas vão falar um pouquinho mais. Bem-vinda, meninas, bem-vindas. Obrigado pela presença, Obrigada. obrigado por essa parceria. Muito bom tê-las aqui. Palavra é de vocês. Obrigada, Mike. Então, eu queria começar agradecendo, né, a oportunidade da gente estar aqui, contar um pouquinho da nossa empresa, mas mais do que isso, falar de logística, que é o assunto que eu estou aí há 5 anos trabalhando um assunto que eu gosto pra caramba. Antes de eu compartilhar a tela, eu vou falar um pouquinho de mim. Bom, eu sou Marina Pomaleschi, eu moro aqui em São Paulo, sou do escritório do Ilus de São Paulo, apesar de ser uma empresa carioca, a gente também tem escritório aqui. Fiz Engenharia Civil na Unicamp, me formei no fim de 2018 e eu estou no Ilus desde a época que eu estagiei aí no segundo semestre de 2018 até hoje, hoje em dia já como consultora sênior. Então eu vou compartilhar a minha tela para também falar um pouquinho da agenda do que a gente vai conversar hoje. Então, deixa eu compartilhar aqui. Mayra, consegue confirmar para mim se você está vendo Tá certinho o vendo? PowerPoint? Tá tudo certo, Mar. Então, beleza. Então, a gente vai falar um pouquinho de logística na prática. Eu vou trazer uma introdução para vocês sobre a história da logística aqui no Brasil e a gente vai falar um pouquinho, bem rapidamente, aí que o tempo hoje é curto, sobre os modais de transporte, como que é a matriz de transporte aqui no Brasil. E um pouquinho da agenda, eu vou passar bem rapidamente sobre o Ilus e a nossa história, o que a gente entrega, para focar principalmente no nosso tempo na logística, e vocês conhecerem um pouco, né? Não sei quem teve essa matéria de logística no curso, mas a logística está aí na vida de todo mundo, então vou trazer um pouco esse ponto para vocês. E no fim, a Mayra vai falar um pouquinho sobre o nosso programa de estágio, como o Mark disse. Então, começando um pouco a história da nossa empresa, a gente já tem aí mais de 30 anos de história. O Willus começou lá no começo da década de 90. E aí eu vou ter que partir um pouco para uma análise histórica para vocês acompanharem da onde que a nossa empresa veio. Então, até 1990, mais ou menos, o setor de combustíveis no Brasil ele era extremamente regulamentado e a partir dali a gente teve um processo gradual para a diminuição dessa intervenção estatal. E isso foi tornando o mercado de combustíveis extremamente complexo no Brasil, porque aí na refinaria, por um tempo, ainda continuou regulamentado, enquanto nos postos de combustíveis não. E isso foi trazendo para as empresas ali, principalmente quem contrata frete, também quem vende óleo, gás, né, os combustíveis, toda uma dificuldade de gestão. E nessa época ali, em 1994, a gente teve a criação do CEL na UFRJ, que é o Centro de Estudos em Logística, num formato que hoje em dia é como se fosse uma empresa júnior ali dentro da UFRJ e que começou a ajudar as empresas, né, com esse escopo de complexidade no setor de óleo e gás. E aí a gente foi, né, crescendo e crescendo nosso escopo dentro da logística. Eu vou trazer um pouquinho da história da logística, vocês vão entender por que foi ampliando além do óleo e gás. Em 2008, o Ilus saiu, né? Então a gente deixou, na verdade, não é que o Ilus saiu, o Ilus foi criado porque a gente saiu da faculdade e virou uma empresa independente. E aí hoje a gente está aí há mais de 15 anos expandindo na logística, virando referência nesse assunto. O que a gente entrega, né? A gente virou referência em ajudar as empresas a estruturarem a sua logística, o seu supply chain, para entregar um melhor nível de serviço para o cliente. Então, a gente sempre está com o objetivo de ter um melhor nível de serviço, ter um menor custo
e proporcionar que as empresas consigam crescer nesse contexto. Então, é uma atuação mega estratégica nesse formato, principalmente de consultoria, mas eu já vou falar dos nossos outros produtos que também estão relacionados à logística, mas são outras abordagens de mercado. E aí, para isso, a Mara vai depois falar para caramba do formato do nosso time, para vocês entenderem como que é o nosso programa de estágio, mas para entregar essa consultoria, essa mudança, né, nas empresas, a gente tem um time muito focado em estratégia, muito focado nessa parte quantitativa, analítica, de programação, de número, e só assim que a gente consegue entregar e desafiar o status quo da operação dos clientes e conseguir entregar, de fato, os nossos propósitos, entregar valor. Eu comentei um pouco da consultoria, a gente vai falar mais para frente de todos os assuntos envolvidos na logística, no supply chain, e o Ilus entrega todos os assuntos que vocês puderem imaginar, de armazenagem, de estoque, de malha logística, de transportes, de previsão de demanda, nível de serviço, da mineração, da indústria de base, até os bens de consumo. A gente também, a parte até de oferecimento de serviços. Então, a consultoria ali é o que eu mais amo, estou aqui no Wills há 5 anos por conta disso, que é uma infinidade de assuntos e cada momento uma coisa nova. E inteligência de mercado é o momento em que a gente se atualiza, né? O que está acontecendo de tecnologia, de processo, quais são as mudanças que o mercado está sentindo, e aí a gente estuda tanto para o nosso conhecimento, quanto a gente vende também pesquisas para os nossos clientes. No nosso site, depois se vocês acompanharem nosso site, nosso LinkedIn, o Instagram também, a gente traz ali muito número para manter o nosso público e o nosso time atualizado sobre os assuntos de supply chain. E aí a gente vende também capacitação, temos cursos online, temos cursos ao vivo, principalmente focado em executivos, e esse ano, inclusive, a gente está lançando o curso de logística básica, então a gente vai passar por todos os assuntos de logística, tanto para estudantes quanto para estagiários e analistas mais júniores dentro das empresas, para eles conseguirem ter a base de logística. Então, depois também vale conferir no nosso site. E, por fim, outro dos nossos produtos são os nossos eventos e missões. Missões são viagens para executivos conhecerem as operações logísticas em outros países, mas o que é mais conhecido do ILUS é o Fórum Internacional de Logística e Supply Chain, em que a gente junta ali todo ano, principalmente perto de outubro, aqui em São Paulo, executivos dessa área, de operadores logísticos, dentro das empresas dos embarcadores que trabalham com isso. Então, é um evento super conhecido dentro do supply chain e que a gente organiza aí esse ano a edição número 30, 30ª edição do fórum. Falando um pouco sobre o Willow, né, eu não quis tomar tanto tempo fazendo aqui jabá da empresa, vou falar um pouquinho de logística para vocês entenderem por que eu falo que a logística é tão relevante para todo mundo o tempo todo. Então, voltando um pouquinho na história, o vestibular para mim passou faz um tempo já, 10 anos, mas acaba que a história brasileira reflete muito no nosso trabalho, então é um assunto que a gente fica em constante contato. Ali na década de 90, a gente teve a abertura econômica do Brasil e, né, naquele contexto de globalização, isso acabou trazendo muitas empresas aqui para o país. E tem duas complexidades que foram criadas. Uma delas é quando a gente tem empresas internacionais no nosso país, a gente tem, como é que eu vou dizer, longas distâncias. Então, se a gente tem um carro que é parcialmente montado aqui, mas as peças vêm da China, vêm dos Estados Unidos, vêm da Europa, então a gente precisa trazer esses produtos. E isso aconteceu para diversas indústrias, que é uma complexidade ali de transporte e de custo muito grande. E o outro ponto é a parte da competição. Então, a partir do momento que eu tenho empresas internacionais, empresas globais atuando no país, todo mundo precisou, a competição aumentou e todo mundo precisou ali aumentar a sua eficiência, diminuir os seus custos, aumentar o seu nível de serviço para se destacar nesse cenário aí de maior competição. E junto a isso, a gente tem a implantação do Plano Real, a partir de 94. Então, até então, com um cenário de superinflação,
A questão dos custos, custo de estoque principalmente, né? Quando você tem uma inflação muito grande, você pode produzir um estoque hoje, vender daqui um mês e ele vai ter inclusive mais valor, vai ser melhor para você vender no futuro. Mas quando a inflação deixa de ser tão grande, isso acaba, né? Esse investimento em estoque, na verdade, acaba se tornando custo. Então, se você tira o seu dinheiro do banco e você produz um item, ele fica parado em estoque, você está perdendo dinheiro. Então, vem ali uma irrelevância do custo de estoque muito grande para todas as empresas. E como eu comentei, a parte da competição, as empresas precisam se estruturar melhor e diminuir os seus custos para conseguir sobreviver aí nesse cenário. Então, ali fui comentando, assim, quando que a logística começou a se tornar relevante no Brasil. E aqui um pouco no formato de timeline, a gente teve revolução industrial, depois a gente teve uma consolidação do varejo, e a partir de 1990 é quando a gente fala da primeira onda da transformação da logística, que vem aí o que eu comentei para vocês. Do ladinho direito ali do slide tem uma comparação sobre as expectativas do varejo antes, né, dessa revolução toda do Plano Real, então 94 e 2004 já com os efeitos disso. Então, quando a gente fala de um indicador de disponibilidade, para traduzir para vocês, é o quanto eu vou numa loja, como se eu fosse 100 vezes numa loja, e o que eu esperaria, quantas vezes, né, teria aquele produto que eu quero. Então, antes a disponibilidade era de 84%, depois já foi para 97%. Então, a gestão de estoque fica muito mais exigente. A questão de entregas atrasadas, então, diminuiu muito, né? Diminuiu aí pela metade. O tempo de ciclo, não sei se vocês conhecem, mas é desde fazer o pedido até a entrega, e aí, principalmente dentro da indústria. Então, se alguém faz o pedido, quanto tempo demora para chegar, e também para a parte do varejo, quanto tempo demora para chegar nas lojas. E, por fim, a participação do nível de serviço na decisão de compra, o único indicador ali que está subindo, que em 2004 ele foi para 20%, então aumentou 50% de como era em 94, mas se a gente trouxesse esse indicador hoje, né, 20 anos depois, as pessoas estão cada vez mais exigentes no momento aí, qualidade do serviço e qual é o produto que eles vão comprar. E, por fim, não é bem por fim, né, que a logística continua evoluindo todo dia, mas a gente teve uma segunda onda, que é quando o consumidor começa a ter todo um controle em cima da operação logística, e a pandemia, o online, o e-commerce veio aí para fechar como se fosse esse ciclo de complexidade, realmente, de onde o consumidor está tomando conta de tudo. E quando eu falo isso do consumidor, é no sentido de que o acesso à internet, a questão de você conseguir comparar diferentes lojas, diferentes fontes, diferentes produtos, o cliente vai tendo mais conhecimento. E, a partir do momento que ele tem mais conhecimento, ele está com mais poder ali sobre as empresas, ele está mais exigente. E aí ele vai, né, as empresas vão ter que trabalhar cada vez mais nível de serviço, prazo, custo, para sobreviver nessa complexidade. Então, aqui, eu trouxe um pouco também uma consequência dessa digitalização toda, que é da onde eu vou entregar. Hoje em dia, você compra no aplicativo e busca na loja, ou você vai na loja, testa um produto e compra para entregar na sua casa. O produto pode ser entregue, né? A gente vê muitas indústrias que hoje em dia têm venda online. Antes a gente conseguia só comprar em marketplaces ou nas lojas. Então, aqui a gente tem alguns exemplos de diferentes malhas logísticas, mas o resumo né? Como é que eu vou conseguir juntar tudo isso? Como é que eu vou conseguir construir a minha operação para entregar isso com qualidade? Então, é extremamente difícil, né? Juntar todas essas pecinhas, ainda mais num contexto brasileiro em que a gente tem um país, né, de dimensões continentais. Então, não estou falando de uma cidadezinha, estou falando aí de 27 estados para você pensar onde vai ficar a sua indústria, onde vai ficar o seu CD, onde está o seu público do seu produto, né? Então, são aí desafios que a gente lida diariamente nos nossos projetos aqui no Ilus. Eu vim comentando dos desafios, para fechar um pouco esse assunto, isso que eu comentei de canais de distribuição no último slide, a gente chama aqui na logística de omnichannel. Então,
o quanto os canais se cruzam e os estoques precisam se conversar, e aí, para você conseguir viabilizar isso, tem que ter um planejamento muito bom dos seus recursos, onde está seu estoque, os lead times, onde tem que chegar, então tudo tem que estar muito mais casado. Tem a parte de velocidade aí, quando eu estava me planejando para vir aqui falar com vocês, até lembrei um pouco de que ontem eu estava no mercado, eu precisava comprar sabonete líquido, aí eu entrei na Amazon, eu tenho Amazon Prime, vi lá que estava mais barato e chegaria hoje na minha casa. Então, ontem à noite eu fui no mercado, hoje já chegou, e a gente fala que o cliente está tão exigente que eu até fui legal, como comprei à noite, receber até a hora do almoço, mas hoje em dia as expectativas são tão altas que você espera, entrega em 1 hora, entrega em 2 horas, principalmente se você compra de manhã, espera que chegue até o fim do dia, e as empresas têm que, né, conseguir se planejar e cada vez mais deixar o estoque mais próximo. Então, se a Amazon conseguiu fazer essa entrega para mim, provavelmente o estoque dela estava muito perto aqui da minha casa, porque existe toda uma parte processual antes da parte física mesmo de transporte que precisa acontecer dentro da empresa. E por fim, a questão de ciclo de vida do produto é um conceito bem conhecido na questão de que quanto mais tecnologia, quanto mais avanços, os produtos ficam obsoletos mais rápidos e de forma mais rápida, né? E aí não adianta você ter um estoque gigantesco daquilo que vai ficar obsoleto, vai ter desperdício. Outro exemplo que a gente pode dar dessa parte de ciclo de vida é, hoje em dia, os produtos mais orgânicos, com menor quantidade de conservantes, que também acabam tendo que ficar menos tempo no mercado e exige um controle de estoque muito maior. Então, aqui são alguns dos grandes desafios aí que a gente tem que lidar. E fica a pergunta, né, de como é que a gente consegue entregar isso. Existe esse frame da pirâmide logística, já é bem conhecido há muito tempo, que ele mostra ali em cima o nível de serviço. Então, qual é o nosso objetivo todo na logística? É entregar, a gente fala que é entregar o produto certo, na hora certa, no lugar certo e, se possível, no preço certo para o cliente. E aí a forma de viabilizar isso são os 4 grupos principais que estão ali embaixo, que é a parte de rede logística, gestão de estoque, armazenagem e transporte. E abaixo deles a gente tem mais 4 grupos que a gente fala que são os viabilizadores, são os indicadores de estrutura organizacional da empresa, os processos e tecnologia. E aí no ILS a gente tem projetos de todos esses assuntos para as maiores empresas do Brasil, e também para pequenas empresas que a gente tem cada vez crescido mais aí no mercado médio, vamos dizer, de médio porte. Então, a gente está ali dentro das empresas tentando ajudar em todos esses assuntos. E aí aqui é mais um slide para fechar, consolidar um pouco tudo que eu vim falando. Então, o quanto em questão, né, de o serviço ao cliente, em questão de qualidade, confiabilidade, rapidez, flexibilidade e de custo, como que a gente vai casar tudo isso? É extremamente difícil. Você precisa ter, né, coordenação entre as áreas. São muitos dados. Hoje em dia, inclusive, né, com Big Data, com automações de internet, os dados são cada vez em uma quantidade maior e precisa de muita estrutura, precisa de muito planejamento. Então, continuando um pouco aqui, desculpa, gente, que eu recebi um aviso aqui da gravação. Falar um pouquinho de custos logísticos para vocês e de modalidade de transporte, até para deixar um tempinho aí para... Parou de compartilhar. Parou? Parou. É porque deu uma caída aqui. Ah, tá. Eu volto. Obrigada por ter me avisado. Então, falar um pouquinho de custos logísticos e modais de transporte, para a gente não ficar só nessa teoria, né, de logística. E eu, principalmente, nesses meus 5 anos de empresa, trabalhei bastante em projetos de transporte, é um assunto que eu tenho aí um pouquinho mais de domínio, então consigo trazer aqui para vocês alguns exemplos. Acho legal começar trazendo a representatividade do que a gente está falando de custos logísticos, né? Então, até 2019, os nossos custos logísticos, a gente chama de transporte, estoque e armazenagem. Posso descrever um pouco, né? Transporte é realmente a gente pegar um caminhão, pegar um avião, levar um produto de um lugar para o outro. Às vezes tem transporte até interno, né, dentro das empresas.
Estoque foi o que eu comentei, quando a gente fala de custo de estoque, é o quanto de dinheiro eu tenho investido em produto feito e que está parado e não foi vendido. Então, é um pouco de custo de oportunidade ali de capital. A gente tem os custos de armazenagem, aí realmente a estrutura de armazém, onde eu guardo meu estoque, então tanto estoque de matéria-prima, de embalagem, de produto acabado, tem toda a questão da estrutura física mesmo e os processos de armazenagem, e a gente tem ali custos administrativos relacionados com esses três assuntos. Por muito tempo, a soma deles girou em torno de 10, 12% do nosso PIB, e nos últimos anos a gente teve um aumento aí bem representativo, principalmente pelo custo de estoque e de transporte. O custo de estoque, em geral, tem bastante relação também com a nossa inflação. Então, aqui para vocês terem um pouco de ideia, o quanto do produto interno bruto, né, o quanto de dinheiro é gerado no país que vem dos custos aí, que é gasto, aliás, desculpa, o quanto do valor da renda que é gerada no país, o quanto é gasto em atividades logísticas. Então, quanto maior esse custo, mais vai ficando para as empresas conseguirem entregar aí produtos mais baratos para os clientes. E aí, falando de modais de transporte, aqui a gente tem um slide, inclusive, bem cheio de texto, eu não vou passar por todo ele, né? Mas os modais brasileiros, os modais que a gente tem, não só no Brasil, mas no mundo, são 5, então, a parte de rodoviários, caminhões, mas também conta carro, né? Tudo que anda aí nas rodovias brasileiras e nas cidades também. O ferroviário, nossos trens, a aquaviária, a parte de navios, e aquaviário a gente tem, inclusive, 3 categorias, que eu não sei se vocês conhecem, que um é a de navegação de longo curso, então, quando a gente fala de um país para outro, passando pelos oceanos, a gente tem a parte de cabotagem, que é pelos mares, também pelos oceanos, mas na costa do país, então é como se saísse pelo oceano do Nordeste e fosse até a região sul aqui do Brasil, e a gente tem também a navegação por vias interiores, que aí são os rios. O Brasil, inclusive, tem bastante caso disso, porque a gente tem é um país que realmente aí a malha fluvial, vamos dizer, é bem rica. O do rodoviário é muito pouco conhecido, mas é principalmente para o transporte de líquidos, óleos e gases, e o transporte aéreo, que vocês devem imaginar ali que todo avião, até avião de passageiros, a gente tem transporte de carga e tem realmente aviões que são acabam transportando só carga, não tem a parte de passageiros. E aí, quando a gente fala de vantagens e desvantagens de cada modal, isso é o que a gente trabalha bastante nos projetos do ILOS, a gente vê ali, de acordo com o produto do cliente, eu vou falar isso um pouquinho mais daqui a pouco, o que se encaixa melhor. E aí, em geral, isso gira em torno de custo, flexibilidade, disponibilidade, a qualidade das vias, o quanto é seguro, a parte de risco a roubo, quanto é fácil de contratar, difícil de contratar. Então, são características que são diferentes. Se vocês depois lerem, né, pararem ali a gravação para dar uma lida em cada um desses itens, vocês vão ver que, em geral, é isso que a gente compara de um modal para o outro. Aí aqui é um pouco mais em formato de tabela, um pouco mais enxuto. O modal brasileiro, o modal aqui, né, aqui no Brasil é mais representativo, é o rodoviário. Vou trazer um gráfico já já. E o rodoviário é aquele, né, é o bom que se encaixa para qualquer coisa, qualquer distância ele entrega. A gente usa para levar iPhone e usa para levar minério, que aí o valor agregado pelo peso é extremamente diferente, enquanto tem outros modais que são, né, melhor se encaixam para alguns dos cenários. Quando a gente fala de transit time, é o tempo de transporte para ir de A até B, e ele também fica ali no meio. A gente tem modais mais rápidos, como modal aéreo do rodoviário, que o transit time é mais baixo, e o ferroviário e o aquaviário, que o transit time é mais alto, então eles são acabam sendo mais devagar. E aí o volume é o quanto a gente consegue disponibilizar. O rodoviário né, como se fosse qualquer volume, a gente tem caminhões de todos os tamanhos, e a gente também consegue colocar mais caminhões nas rodovias, e a parte de dependência de outros modais, que o rodoviário ele é independente, você não precisa de outro modal para ele funcionar, diferente de um aéreo, por exemplo, que algum veículo tem que levar a carga até o aeroporto. Então, por isso que a gente fala que o rodoviário é
independente, enquanto o aéreo, como exemplo, não é independente. E aí um pouco que eu comentei, né, sobre como é que a gente define, e uma das variáveis na escolha de um modal é a questão do valor do produto. Então, como eu comentei, né, voltando na história da inflação e do custo de oportunidade, do custo de estoque, se eu tenho um valor agregado muito alto e eu deixo isso, né, em longas distâncias dentro do meu caminhão, é um tempo que esse produto poderia ser vendido e que ele está parado, a gente chama de estoque em trânsito, na verdade. E aí ele não está disponível para venda, então isso acaba me gerando mais custo. Então, em geral, eu vou tendo a escolher modais mais rápidos. Aqui a gente colocou mais o rodoviário e o aéreo. Mas quanto mais alto o valor agregado, mais vai pelo aéreo. E aí o oposto também é verdade. Se é um material de valor agregado muito baixo, eu posso deixar ele ali num navio por meses, às vezes, para chegar do outro lado do mundo. E quando a gente, outra variável que a gente analisa bastante é a parte de coeficiente de variação de vendas. Então, se eu tenho uma operação que é muito constante ali, todo mês, o mesmo volume, sem muita variação, eu consigo me planejar para colocar num navio e chegar lá daqui a um mês, 2 meses. Agora, se eu tenho uma demanda que é cheia de picos e vales, não consigo me programar com tanta antecedência, não consigo deixar ali aquela carga no navio, já me planejar para isso. Então, em geral, a gente vai mais pro rodoviário para o aéreo. E aí aqui a gente tem um pouco da comparação. TKU é tonelada quilômetro útil, a unidade aí que a gente usa na logística, nessa parte de transporte. O rodoviário, na matriz de transportes brasileira, ele está ali mais de 50%. Isso é péssimo para o nosso país, para o custo de transporte. As dimensões que o Brasil tem era para a gente ter malhas ferroviárias mais avançadas, tentar diminuir aí o custo unitário, mas infelizmente a política do nosso país levou a um desenvolvimento rodoviário muito maior do que ferroviário, mas também não vou ficar entrando tanto nas questões políticas aqui. O ferroviário é o nosso segundo modal mais utilizado, mas o aquaviário não está muito longe, e aqui ele está somado, né, nas 3 categorias que eu comentei. O dutoviário, ele pode surpreender vocês, mas ele acaba sendo bem representativo pelo pouco que a gente vê e que a gente conhece, mas acaba transportando um fluxo grande. E o aéreo, quando a gente fala de TKU, ele é baixo, porque para a gente levar em avião, eu não posso levar muitas toneladas, né? Então, para vocês terem uma ideia, numa carreta eu consigo levar 30 toneladas. Quando a gente fala de avião, o peso é muito mais limitado, o custo é muito maior, então acabam sendo cargas menores, muito mais urgentes. Em geral, são carregadas, aí quando a gente usa um indicador de tonelada quilômetro útil, acaba deixando o aéreo ali um pouco mais para baixo. E aí, parei aqui, né, até para deixar um pouquinho com o gostinho de quero mais, para conhecer o Willows, para conhecer os nossos cursos, nossos produtos. Também deixei meus contatos, também estou à disposição, caso vocês queiram tirar mais dúvidas e conhecer um pouquinho mais do nosso mundo. Mas foi o que consegui trazer aqui para deixar a Mayra com um tempinho para apresentar para vocês o nosso programa de estágio. E é isso. Você quer compartilhar, Mayra? Boa tarde, pessoal. Bem, Marina disse bem, né? Deixar com gostinho de quero mais. É, eu vou compartilhar aqui com vocês e vou apresentar agora o nosso programa de estágio para vocês. Você me fala se a gente já está vendo, Marina, por favor. Um segundo. Estou vendo, sim. Tá bom. Pessoal, então aqui no ILUS a gente tem o nosso programa de estágio, ele é um grande carro-chefe, assim, é um programa muito importante para a nossa empresa. O programa de estágio ILUS Mais, a gente tem orgulho em formar nosso time dentro de casa, esse é o nosso slogan, porque como vocês podem ver no próximo slide, 63% hoje dos nossos sócios começaram como nossos estagiários. Então, independente da formação que vocês fazem, algumas universidades mais, né, alguns cursos mais, outros menos, outros nada, né? A logística ela é apresentada na grade de forma muito superficial. Então, quando a gente contrata um estagiário, a gente tem consciência de que a gente vai precisar formar esse profissional, né? Então, a gente vai precisar, eu brinco com os estagiários que estão entrando, a gente dá um banho de loja nos estagiários, porque a gente sabe que no mercado a gente não encontra com facilidade profissionais em início de carreira que tenham
o domínio desse tema, que é um tema especialista, um tema muito específico, e assim como a Marina apresentou, nós somos uma consultoria especializada em logística e supply chain. E quais são os diferenciais do programa ILOS, né? Primeiro, que três dos nossos 4 sócios executivos começaram como estagiários. Então, isso já fala um pouco da cultura da empresa, né? Então, o ILOS, ele valoriza muito esse início e, por isso, no programa de estágio, a gente expõe, de fato, o estagiário a desafios focados em logística. Então, o estagiário do ILOS, ele compõe o time de consultoria. Como que o ILOS se estrutura hoje? A gente tem o time corporativo, que é o back-office, a parte lá de staff, então, onde eu estou, eu sou coordenadora de pessoas e cultura, tem toda a parte de contabilidade, administrativo. Então, essa parte é o back-office. A gente tem um outro braço, que é a área de produtos, onde a Marina apresentou para vocês sobre as missões, o fórum, os cursos que o ILOS oferece. E a gente tem o terceiro pilar, que é onde o negócio, né, o negócio do ILOS acontece, que é a parte de consultoria. E nós não temos vaga de estágio para as outras áreas, a gente só tem vaga de estágio para consultoria. Então, isso é um grande diferencial do nosso programa, porque de fato o estagiário entra para atuar no core business da empresa. E por atuar no core business, ele tem a experiência de trabalhar em projetos de várias naturezas, né? Então, o estagiário ele pode ser alocado num projeto de transporte, e daqui a pouco ele vai ser alocado num projeto de estoques, e depois ele vai atuar num projeto de planejamento de demanda. Então, ele aprende na prática, ele aprende fazendo e trabalhando ativamente com o grupo do projeto, né, com o time do projeto. E esse time do projeto é composto pelo sócio executivo, então ele tem acesso à alta liderança do ILOS, aos gerentes, aos consultores, né, aos sócios consultores e aos clientes. Então, o estagiário ele participa das reuniões com os clientes, isso faz parte, né, da agenda de trabalho do estagiário, né? Então, ele está ali, lógico, para aprender, guardadas as devidas proporções, ele é acompanhado, mas isso é um grande diferencial, porque a gente vê assim, nos grandes programas de estágio que em muitos momentos o estagiário ele fica em atividades mais de apoio, né? Atividades mais administrativas e mais de apoio. E no ILOS não, a gente de fato quer formar um estagiário para no final do programa de estágio, dentro de 1 ano a 2 anos, ele ter condições de atuar como consultor, ele conseguir ser efetivado, caso tenha vaga, para ele atuar como consultor. Então, esse é o nosso objetivo. Então, a gente tem pressa nessa formação. Além disso, a gente estimula muito o aprendizado contínuo. Então, é um ambiente onde o tempo inteiro as pessoas estão aprendendo, né? Seja num treinamento formal, seja numa discussão dentro de um projeto, seja num desafio que você está tentando fazer e você não sabe como fazer, e você vai mandar uma mensagem para o seu colega e você vai aprender com ele, né? E um outro ponto é que a gente tem um ambiente muito flexível. Então, o ILOS, a gente não engessa o horário de estágio, né? Então, a gente valoriza muito que o estagiário consiga equilibrar as atividades acadêmicas com o estágio. Então, o horário das aulas, né? A gente sabe que algumas universidades não é fixo o horário das aulas, tem dia que você estuda de manhã, tem dia que estuda de tarde, tem dia que estuda de noite. Então, a gente consegue flexibilizar isso. E o nosso regime de trabalho é híbrido, com 2 dias presenciais no mínimo, né? Eu falo no mínimo porque tem demandas de projeto que você precise mais dias na semana para o escritório. Mas quando não, você pode ir 2 dias na semana e fazer 3 dias de home office. Então, aqui a gente tem 4 coisas que são muito legais no nosso programa. O primeiro deles é porque o ILOS, ele não é estruturado por áreas. Então, assim, eu não tenho uma área de transportes, uma área de inteligência de mercado, uma área de capacitação. Eu tenho um grupo de pessoas que trabalham de forma multidisciplinar. Eles se reúnem, né? São grupos que fazem projetos e depois que acaba esse projeto, aí já é um outro grupo que vai fazer outro projeto. Então, você trabalha com todo mundo, vamos dizer assim, né? Você consegue ocupar, participar de grupos diferentes.
Com isso, a gente não tem uma liderança imediata única. Então, não tem ninguém que essa pessoa que é o líder, é o chefe daquele estagiário. Não, aqui a gente tem o programa tutor. Por quê? A gente entende que a liderança é muito importante, então, por isso, o tutor precisa atuar como um aliado do estagiário para apoiar com orientação, com feedbacks, com insights para contribuir para o crescimento profissional e pessoal. Para fazer a avaliação, a gente tem avaliação de desempenho a cada 3 meses dos estagiários, para que a gente consiga sinalizar, olha, isso aqui tá bom, isso aqui precisa melhorar. Então, a gente acredita muito que esse acompanhamento gera crescimento, né? O segundo ponto é que a gente, além, né, de todo esse aprendizado nos projetos, a gente também disponibiliza para o nosso time os cursos online do ILUS. Então, os cursos que a gente oferta para o mercado, quem quiser fazer do público interno, pode manifestar interesse e se inscrever e fazer os cursos online também, tá? As equipes, como eu disse, né? Você integra equipes de variados tipos de projeto, consegue desenvolver em todas as áreas da pirâmide logística, e o nosso estagiário também recebe o convite para o Fórum Internacional, que acontece em São Paulo todo ano. Então, ali é um momento onde o estagiário pode vivenciar um grande evento de logística, ele pode participar das palestras com os profissionais da área, e aí a gente está falando de grandes empresas, de diretores, por exemplo, diretor da Magazine Luiza, diretora CEO da Natura, a gente tem Ambev, então assim, grandes empresas compõem e participam, né, desse evento. Então é uma experiência muito legal para o estagiário. O que a gente procura, né? Assim, pré-requisito para trabalhar no ILUS. Primeiro de tudo, a gente precisa de gente que queira aprender, assim, que tenha sede de aprendizado, que busque, seja proativa no aprendizado, que dê o seu melhor em tudo que faz. Um dos nossos valores é a qualidade, né? Então, assim, a régua do ILUS é muito alta. A gente sempre procura entregar o melhor para o cliente, né? E surpreender e superar as expectativas do cliente. Então, para isso, a gente precisa de um time que tenha essa postura, né? Que não espere, eu estou esperando, porque aí talvez o meu tutor me ajude. Não, vai atrás, corre atrás, se empenha em aprender, ser curioso, né? Então, esse é o perfil, né, das pessoas do ILUS. O nosso time é muito assim, e principalmente muito colaborativo. Então, assim, se tem uma marca do ILUS é a colaboração. As pessoas param o que estão fazendo para te ajudar, dá um desafio, um problema, aí é que a pessoa gosta, né? Deu um desafio para eles, eles param tudo para poder tentar solucionar aquele desafio. Então, isso é muito legal no nosso ambiente também. Quais são os pré-requisitos? Então, a gente contrata estudantes dos cursos de engenharia, administração ou economia, tá? A gente avalia o CR, então a gente precisa que o estudante tenha um bom desempenho acadêmico, como uma boa empresa que nasceu num ambiente de universidade, né? A gente valoriza isso, então o CR para a gente importa, a gente pede sim no cadastro histórico, a gente pede o coeficiente de rendimento, tá? Precisa ter disponibilidade para estagiar no mínimo 1 ano e no máximo 2 anos, então precisa ir, dependendo da graduação, tem que estar num período ali, ou sexto período para quem faz 8, né? Ou quinto período para quem faz 8, ou sexto período para quem faz 10, enfim, tem que fazer a conta aí. E ter disponibilidade para estagiar por 4 horas diárias, tá? O que a gente oferece? Então, para estágio de 4 horas, a gente oferece uma bolsa auxílio de R$ 2.000, auxílio transporte para os dias que o estagiário vai para o escritório, Gympass. Os nossos estagiários também recebem um notebook, né, porque o trabalho é híbrido. A gente também tem um programa de capacitação, então, quando o estagiário entra para o ILUS, as primeiras 5 semanas é de treinamento, onde eu brinco que a gente dá um banho de loja, é nesse momento. A gente pega a pessoa que às vezes não sabe nada, não conhece nada de Python, nada de R, nada de PowerPoint, nada de Excel, nada de logística, e a gente ensina o básico de todos esses conteúdos. Então, é uma trilha bem robusta, pesada, né, durante 5 semanas. A gente oferece também a possibilidade do estagiário cursar os cursos online do ILUS e também tem o seguro de vida. Como que funciona o nosso processo de seleção? Todas as nossas etapas são online, tá?
As inscrições do nosso programa vão começar no dia 24 de abril, mas hoje aqui na Feira do Emprega, a gente está abrindo a pré-inscrição para vocês em primeira mão, tá? Então a gente vai divulgar para o mercado no dia 24 de abril e as inscrições aqui para o Emprega já tá lá no nosso stand, então só botar lá nas vagas e se cadastrar, tá bom? Fazer a pré-inscrição. E a gente tem 5 fases, sendo a primeira delas a fase de análise curricular, onde a gente avalia os requisitos que eu apresentei lá para vocês, o período, o curso, a nota de corte de CR, então tudo isso a gente faz nessa primeira etapa. Depois tem uma etapa técnica, que é um teste de raciocínio lógico, tá? E essa é a única etapa do processo, essas duas, que são eliminatórias. A primeira, por não cumprir requisito, e a segunda, porque tem uma nota mínima no teste de raciocínio lógico, tá? As outras etapas, elas são complementares. Então, a gente tem uma fase 3, que é uma etapa de grupo, que não é excludente, tá? Não é eliminatória. A fase 4, que é uma entrevista comportamental com um time de pessoas e cultura. E a fase 5, que é a entrevista final com um sócio executivo. Então, todos os nossos estagiários passam por uma entrevista, um bate-papo com os nossos sócios executivos, dado o tamanho, a importância que o programa de estágio tem para a gente, tá bom? Então, fica aqui o convite, realiza sua inscrição lá no programa de estágio, lá no nosso portal, lá na vaga lá no Emprega, faça lá se cadastre lá no banco, e também nos siga lá na rede social, @ilusoficial, que é o nosso Instagram. A gente também tem a nossa página no LinkedIn e a gente tem um podcast também no YouTube para quem gostou aí do tema, se interessou, quer tirar dúvida, tá bom? Mark, é isso. Eu tô vendo que tem algumas dúvidas aqui no chat. Tem algumas perguntas, sim. Olha, eu vi uma da Paloma aqui perguntando se Aham. vocês têm estágio remoto. 100% remoto, não. A gente tem estágio híbrido. Então, a gente precisa que o estagiário tenha disponibilidade de ir ou presencialmente para o escritório no centro de São Paulo, 2 vezes na semana, no mínimo, ou no centro do Rio de Janeiro, 2 vezes na semana, no mínimo. Por que que a gente não consegue hoje ter estágio 100% remoto? Porque muitas visitas a clientes são feitas presencialmente. Então, por exemplo, hoje a gente tem um grupo que está trabalhando num projeto no Maranhão e o estagiário está lá, visitando o cliente. Tem muitos estágios, tem muitos projetos que são aqui no Rio, então a gente precisa que a pessoa esteja em alguma das duas bases. Mara, a Paloma mandou aqui também de qual é a nota mínima de quando a gente fala do CR, né, do coeficiente de rendimento. É 7, Paloma. A gente trabalha com a nota 7, nota de corte. Que é um CR ok, vai. Não sei Alguém se tem mais? mais alguma pergunta. Pessoal, vocês têm mais alguma dúvida? De qualquer forma, eu reforço o que eu comentei no início para quem não estava aqui. A Mayra vai estar no stand virtual da Ilus, na plataforma, e aí ela pode tirar algumas dúvidas pontuais, algumas coisas específicas que vocês queiram falar com ela agora, depois desse bate-papo aqui, no chat do stand. Convido vocês para que também visitem o stand da Ilus, mesmo quem não precisa tirar nenhuma dúvida adicional. Lá tem informações. Vai no painel de vagas, já se candidata no programa de estágio. E, Mayra, Marina, já deixo um convite aqui, dia 24, quando vocês lançarem o programa, volta aqui no Emprega, vamos fazer uma oficina de logística, vamos lançar o programa em conjunto, e aí a gente convida todo mundo para conhecer um pouquinho mais e já colocar a mão na massa, já vivenciar alguma coisa relacionada à logística. Queria agradecer muito a presença de vocês, foi super bacana conhecer, ver o potencial que o Ilus tem, o quanto que vocês investem na formação dos estagiários. Tenho certeza aí que quem está aqui vai divulgar, vai comentar e vai trazer novas pessoas aí para os próximos eventos que o Ilus participar. Marina, prazer te conhecer. Obrigado também Prazer, pela Márcia. sua presença e participação. Se vocês quiserem dar um recado final, fiquem à disposição. Não, eu agradeço super a oportunidade de estar aqui e falar. Não sei se deu para ver, né, a paixão pelo tema que eu trabalho, mas juntando um pouco sobre o que a Maria falou do programa de estágio,
Eu comentei que eu fui estagiária lá em 2018 e a gente vem cada vez melhorando mais o nosso programa, estamos também trazendo benefícios alinhados com o que o mercado tem oferecido. Essa parte de treinamento realmente assim é surpreendente o quanto a gente consegue ali de capacitação com os nossos estagiários, então a gente não tem, né, esse pré-requisito de conhecimento em logística, a gente ensina tudo dentro de casa e realmente é a vontade de fazer acontecer ali que nos move vai ser ali para o resto da vida na consultoria. Então, eu coloquei meu LinkedIn aqui na plataforma, então depois se o pessoal também quiser me mandar mensagem por lá, a gente pode conversar. Estou vendo o pessoal comentar aqui sobre programa de trainee, estágio para pós-graduação. Acabei não comentando eu não sei se a Mayra comentou também, talvez eu tenha perdido. A gente é uma empresa de 50 pessoas, a gente gostaria muito de ter programa para trainee, conseguir absorver. Gostaria de ter a parte de estágio para pós-graduação, que eu não sei, Mayra. A gente. Não, por hoje a gente só tem para a universidade. Tá. Então, assim, são coisas que a gente gostaria de absorver. Eu fico feliz de ver a motivação de vocês. A gente certamente vai conversar um pouco mais sobre isso aqui dentro de casa, mas infelizmente a gente não consegue. Nossa estrutura ainda tem aí certas limitações para a gente conseguir, mas é uma super vontade. E o Willis tem planos aí de crescer, então a gente espera no futuro conseguir oferecer isso também. E legal, pessoal, uma coisa interessante assim que fala bem da nossa cultura, né? Que eu gosto eu brinco, né, que PowerPoint aceita tudo, mas quando a gente traz exemplos na prática, né, torna muito mais palpável. Então quando a gente fala assim, aqui é um ambiente de aprendizado contínuo. Todos os professores dos cursos de formação do ILUS são funcionários, são time ILUS. O nosso time, ele dá aula para os estagiários, quem dá aula são os nossos consultores. Então, é tudo 100% feito dentro de casa, né? Então, de fato, esse é um ambiente onde o aprendizado, a galera vai atrás, a galera realmente é muito focada em se desenvolver, sabe? Em ser especialista nesse tema e muito apaixonada. A Marina é só um exemplo, assim, a gente tem um monte. Eu brinco que eu sou uma psicóloga nesse mar aqui e fico aprendendo com eles um pouquinho de transporte, um pouquinho para conseguir falar aí da empresa. E realmente esse ambiente de aprendizado é muito forte no Ilus. Né? E a Marina falou que nós somos uma empresa de 53 pessoas. Eu brinco, a gente é pequeno no tamanho e grande no impacto, porque somos 53 pessoas, sendo uma das consultorias maior referência em logística no Brasil, trabalhando com as maiores empresas que vocês podem imaginar. E agora, por exemplo, a gente está com cliente internacional também, né, pegando toda a parte latino-americana. Então, assim, a galera não brinca com serviço, não. São 53 pessoas, assim, escolhidas a dedo, vamos dizer assim. A gente tem muito cuidado para escolher o nosso time. E é uma honra ter vocês aqui no Entrega com a gente, né, Mayra? A honra é nossa. Quando a gente estava conversando lá atrás, né, para montar o stand, para trazê-los aqui para a palestra, a gente comentou, inclusive, de um dos grandes objetivos do Emprega, é que as empresas parceiras possam trazer um pouquinho desse conhecimento, desse conteúdo que elas usam para formar os seus estagiários para o público do Emprega. E aí a ideia é que a gente possa costurar, né, quem sabe, trazer um pedacinho desse treinamento interno que vocês fazem, já como um gostinho para quem está aqui no Emprega, conhecer mais a empresa e, claro, poder concorrer e participar e se candidatar aos processos seletivos, né? Mas, independente disso, já ter uma contribuição dessa formação numa área que é tão relevante para o país, que é a logística, né? Uhum, E que a gente sabe que é tão carente nas universidades. Então, eu conto sim. com o Ilus aí para a gente poder engrandecer ainda mais o Emprega com esses conteúdos fantásticos que vocês têm. E, mais uma vez, obrigado pela participação. Pessoal, vamos lá para o stand, que ainda tem um bate-papo complementar. Estamos fechando hoje o segundo dia da Feira Virtual Emprega, mas o Emprega ele não para, são 365 dias por ano. Então, ao contrário de uma feira virtual tradicional, onde você só volta no ano que vem, todo dia tem novidade no Emprega, toda semana tem uma atividade nova. Então, fiquem ligados nas comunicações, fiquem ligados nos nossos e-mails, nas mídias sociais e voltem toda semana para ver as novidades. Meninas, espero tê-las aqui de volta em abril
com a divulgação do processo de estágio e fazendo algumas outras atividades de logística aqui com o pessoal. Um abraço, muito Show. obrigado pela Tchau, presença. tchau. Gente, Obrigada, pessoal. obrigada. Tchau, tchau.